Um erro terrível em unir-se às más companhias. E daqui a pouco Pedro está falando como ele. Tanto assim que chega uma criada e diz assim: olha, este aqui também estava com ele. Pedro diz: quem, eu? De jeito nenhum. Daquele jeito dele, né? Intempestivo. Daqui a pouco chega outro: eu conheço, você estava com ele. Ele diz: quem, eu? Eu não conheço esse homem, eu não já disse. E aí, irmãos, uma hora depois, diz a Bíblia, chega outra pessoa e diz: você é do norte, você é galileu, certamente você estava com ele. E Pedro, mais uma vez, a Bíblia diz que ele chega a praguejar. Ele chega a praguejar e diz: homem, que conversa é essa? Eu já repeti 2 vezes, eu não conheço esse homem, não sei nem quem ele é. Eu não tenho nada com ele. Imagine. Começou negando Jesus, contestando a palavra de Deus, jurou, praguejou e negou a Jesus. É o processo da derrota, é a escalada da desgraça. Alguém que, em primeiro lugar, bastou-se a si mesmo. Em segundo lugar, afastou-se dos irmãos na fé. Em terceiro lugar, assentou-se com os pecadores. Quantos cristãos, irmãos, estão assentados nas mesas de bares, de festas ímpias com pecadores? Não é de admirar que tantos jovens da igreja, nos colégios, têm um palavreado igual a um moço que não conhece Jesus. Linguagem chula, baixa, cheia de pornofonias. E eu lhe pergunto: com quem você está andando, meu querido irmão? De segunda a sábado, com quem é que você anda? O que é que você faz? Quais são as pessoas que têm influenciado você na formação de seus valores? Como você tem andado no seu dia a dia? Ou você tem negado Jesus, como Pedro negou? Talvez você já está nesse lugar há tanto tempo, ninguém sabe que você é uma serva, que você é um servo de Deus. Um homem cristão que estudava em uma universidade, ele foi questionado pelos seus colegas. Seus colegas olharam para ele e disseram: ó, esse aí é crente. E ele olhou e disse: não, eu não sou crente não. Tem pessoas assim, que tem essa síndrome de Pedro, negam a sua fé. Eu não quero citar nomes aqui, mas eu já tive colegas assim, de viverem dentro do mesmo ambiente que ele estava. Eu era chamado de irmão. Ó, irmão, pastor. Eu nem sou pastor, eu sou pregador do evangelho, é diferente. Pastor é esse aqui. Eu não sou pastor. Mas me chamavam de pastor, de irmão. E aquele rapaz que se dizia um cristão tinha uma vida mundana, igual a de todo mundo. Ou você influencia, meu querido, ou nós somos influenciados. O primeiro engano de Pedro, já vou terminar, foi bastar-se a si mesmo. O segundo, separar-se da igreja. O terceiro, unir-se a pecadores. E o último, e o mais grave, foi permanecer no erro. Pedro nega 3 vezes. Cumpriu-se o que Jesus falara. Foi descoberto, apontado como discípulo, mas ele nega de novo, permanece no mesmo ambiente. Ele insiste, vendo todas as agonias de Jesus naquela madrugada, mas nega novamente. Irmãos, todos nós nos enganamos. Somos todos tortos. Eu e você. Nós somos empenados por natureza. Nós somos errados de nascença. E a maior hipocrisia de uma pessoa é apresentar-se como reta, como justa,
como padrão, como modelo. Tem gente assim. Pode, do ponto de vista humano, até funcionar, você enganar alguns, mas do ponto de Deus, não. Enquanto as pessoas olham para fora, vai tudo bem com você. Mas quando eles olham, quando você, melhor ainda, olha para dentro e você se vê, quando você sonda quem é você, ou quando o olho de Deus lhe prescruta, lhe esquadrinha, lhe examina, aquele que tudo enxerga, que tudo vê, que tudo conhece, a Bíblia diz que nós estamos nus diante dele, e diante dele não há nada encoberto. Você pode encobrir da igreja, da família, dos amigos, mas não de Deus. Isso, meus irmãos, deve gerar em nós humildade e não rebeldia. Devemos curvar os nossos joelhos no chão, voltar, retornar para Deus, pedir restauração do altar que está dentro de nós, isto é, do nosso homem interior, do nosso coração. Pedro praguejou, negou, insistiu no erro. A Bíblia não fala muito mais sobre Pedro, mas nós sabemos que Pedro continuou naquele ambiente, naquela noite fria, porque se eles estavam ao redor de uma fogueira, porque estava fazendo frio. E eu pergunto a você: Deus já mostrou para você onde é que você tem errado? Nós somos humanos, não há nada de anormal nisso. Você tem erros, eu tenho erros. Mas o pior erro, e o maior de todos, é permanecer no pecado. É dizer: eu sei que estou errado, mas eu gosto tanto dessa minha vida, eu gosto tanto de viver assim. E quando nós, meus amigos, insistimos nos erros, nós estamos hospedando o mal dentro de nós. Eu não posso evitar que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas posso impedir que eles façam ninho, como disse Lutero. Este mal de renunciar a Cristo, e este é o maior engano que um homem pode cometer: achar que sem Jesus pode salvar-se, achar que através de outros meios, de outras pessoas, pode encontrar a salvação. Todos nós cometemos equívocos, e às vezes nós achamos que não precisamos uns dos outros. Mas eu quero dizer uma coisa a você nesta noite: sem Jesus, sem você render a sua vida a Cristo, sem buscar a Jesus nesta noite, eu estou terminando esta mensagem, você vai estar cometendo, vai estar permanecendo no maior dos enganos da sua vida. Satanás vai tentar embotar a sua visão, o seu entendimento, como ele fez com Eva lá no Jardim do Éden. Mas Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Você nesta noite pode consertar este erro, se você deixar o Espírito Santo entrar no seu coração, abrir seu coração. A sua vida de hoje em diante será diferente. O nosso corpo, ele não tem vida própria se Deus não dá a vida. Se Deus nos tirar o fôlego de vida, a gente se vai. Eu e você. A nossa vida é passageira, é rápida. E você nesta noite precisa acertar a sua vida com Deus. A vida de um homem, diz a Bíblia lá no Salmo 90, é um conto ligeiro. Tudo passa rápido e nós voamos. Tiago
nos ensina que a nossa vida é como um vapor, o vapor de uma panela, que você estampa e ela vai embora. E você não pode deixar isso escapar. Você não precisa ser sacudida por uma má notícia para se voltar para Deus. Tem pessoas que só se voltam para Deus quando o barco está afundando. Você, meu irmão, minha irmã que está aqui, eu quero deixar uma mensagem: não se afaste do corpo, não fique usando desculpas para se afastar da igreja. Mas eu me chateei com o pastor, eu não gostei do que uma irmã falou, eu não gostei do que aquela pessoa disse naquele dia, eu não gosto daquele presbítero, daquele diácono, daquela pessoa. A sua salvação, minha irmã, meu irmão, não vem de nenhum pastor, de nenhum presbítero, de nenhum irmão, de nenhuma irmã. A igreja é de Jesus e você faz parte da igreja. Amém. Deixar o corpo, deixar a igreja significa deixar ao Senhor. Quem morreu por você, quem deu sua vida por você foi Jesus. Eu jamais morreria por você, fique sabendo disso. Fique na igreja, haja o que houver. Em terceiro lugar, eu quero dizer para você: cuidado com quem você se une, cuidado com quem você anda. E em último lugar, tenha consciência de que viver no erro é morte, é podridão, é vida na escuridão. Mas, meus irmãos, graças a Deus que essa história não termina aqui. A Bíblia diz que o Evangelho, ele nunca termina em derrota, só termina com vitória. Amém. Pedro chora amargamente. Irmãos, e não há choro mais amargo do que o choro produzido pelo pecado. É fel, é um choro de angústia. E Pedro age pela misericórdia de Deus. Ainda havia tempo de arrependimento para Pedro. E a Bíblia diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Está lá em Isaías, no capítulo 55. A permanência no pecado leva à morte eterna. Quando Pedro chora arrependido, Deus criou um plano para resgatar Pedro. E lá na praia, no mar da Galileia, do mesmo jeito que Pedro conheceu Jesus, tinha lá uma fogueira acesa. E lá vinha Pedro, tinha passado a noite inteira, não tinha apanhado nada, e de repente Jesus aparece na praia. O dia estava amanhecendo, estava uma penumbra, e alguém olhou: quem é aquele que está na praia? E João, aquele discípulo que amava muito ao Senhor, reconheceu Jesus. E alguém já disse, eu repito: quem ama vê melhor, vê mais longe. E João disse: é o Senhor. E quando Pedro ouviu que era o Senhor, ele estava nu, ele caiu no mar. Deve ter pego suas roupas, nadou desesperadamente ao encontro de Jesus. E quando chegou lá, Jesus já tinha preparado a fogueira, peixe e pão. Estava tudo ali prontinho. E Pedro, ali envergonhado, disse: ele agora vai me dar uma lição de moral, vai acabar comigo, vai me deixar mais rasteiro do que eu chamo. Mas Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? E Pedro, chorando, olhou para Jesus e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele se apacenta as minhas ovelhas. E Jesus olhou para Pedro de novo e disse: Pedro, tu me amas? Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele se apacenta o meu rebanho. E Jesus mais uma vez olhou para Pedro, porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E Jesus 3 vezes perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor,
Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, vem e segue-me. Jesus restaurou a vida de Pedro, Ele quer restaurar a sua. Talvez você esteja vivendo longe da igreja, você estava se bastando para você mesmo. Talvez você esteja dizendo: eu não sou de mudar, o meu sim é sim. E aí você vai morrendo, minguando, desaparecendo espiritualmente. Mas eu quero desafiar você nesta noite, para que você destrua esses enganos em nome de Jesus e volte hoje à noite para o braço de Jesus.